Eu preciso gerar mais energia e hoje eu vou te mostrar como é que eu vou fazer isso utilizando microinversores. Microinversor em específico, modelo da Sage que está aqui com a gente, e nós vamos fazer a instalação aqui deste microinversor hoje e você vai entender o motivo por que eu estou fazendo essa instalação, uma troca propriamente dita, né? Porque eu já tenho aqui atrás, aqui nessas placas fotovoltaicas que estão aqui atrás que você está vendo, eu já tenho um microinversor instalado de 1.200 watts, só que eu preciso de mais energia. Então eu vou associar essas 4 placas aqui de 560 watts pico com este microinversor de 2.225 watts de potência. E eu vou conseguir aí um aumento significativo, tá? Eu vou mostrar para você também no decorrer deste conteúdo aqui que você está vendo, o que acontece com essas 4 placas fotovoltaicas de 560 watts pico instalada em um microinversor de 1.200 watts nominal. A gente tem aí o famoso clipping e eu vou te mostrar na prática aqui na tela o que é esse clipping, no que ele pode impactar numa instalação fotovoltaica, tá? Agora a gente vai fazer todo o processo de instalação aqui do microinversor, tá? Remover aqui as placas do meio, você vai acompanhar em detalhes a gente retirando o microinversor antigo, colocando este microinversor, fazendo todas as conexões, tá bom? E mais na outra parte do vídeo, mais para o final do vídeo, você vai entender um pouco mais de detalhes aqui de como é que a gente vai conseguir gerar mais energia com essa instalação. E esse microinversor da Sage modelo M2 vai nos ajudar com isso. Agora eu vou fazer o processo de soltar aqui, né, os grampos aqui da placa fotovoltaica. Chega um pouco mais perto, Lucas, para o pessoal ver. A gente precisa remover aqui, né, de todas as placas. Ó, tenho que remover daquelas ali, tenho que remover esses aqui do meio, tenho que remover aqui também, porque nós precisamos levantar essas 2 placas fotovoltaicas do meio, porque o outro microinversor está aqui, no meio dessas 2 placas. Eu preciso remover elas, trazer aqui um pouco para o lado, abrir espaço para a gente conseguir trabalhar ali no meio. Esse é um procedimento também que você faria aí, caso precisa fazer uma troca de microinversor, como a gente está fazendo, para aumentar a potência do teu cliente, né? Ou caso dê algum problema no microinversor. É isso que a gente precisa fazer. E eu vou te mostrar isso aqui agora, como que é esse processo, tá? Bom, eu nem vou precisar remover essa outra placa aqui não. Eu achei que eu ia precisar, mas não vai ser necessário não. Porque eu tenho aqui as extensões que dá o suficiente para chegar no microinversor, né? A gente vai deixar ele exatamente no mesmo lugar que está esse microinversor aqui. Então ele é um pouco maior, né? Mas vai dar tudo certinho aí. Apesar das conexões dele ser diferente, né? Não ser laterais e com rabichos como esse daqui, mas vai facilitar o processo. E eu vou deixar ele virado para cima, porque daí as conexões ficam tudo para cima aqui. Fica fácil de eu fazer qualquer análise posterior, né? E não preciso desmontar a placa, do que se eu deixasse ele para baixo. O legal de eu deixar ele mais para cima é que vai ficar um pouco mais alto também. Só não vou conseguir deixar no espaçamento ideal entre placa e microinversor, porque infelizmente essa estrutura que eu tenho não me proporciona isso, né? Estruturas mais atuais aí, dedicada para microinversor, a gente consegue deixar um pouco mais elevado do telhado e instala o microinversor na parte de baixo da estrutura. Mas como é uma estrutura um pouco antiga, infelizmente não vai ter alternativa. Lembrando também, sempre que você for fazer esse procedimento, é muito importante que você desligue tudo. Desligue tudo assim, né? A parte CA, porque a parte CC não tem como, né? Microinversor a nível de módulo, então cada MPPT vai ter um microinversor, vai ter uma placa fotovoltaica, né? Mas você tem que desligar o disjuntor geral do quadro AC, que vai conectar o microinversor à rede do teu cliente, tá? Se for o caso aí de uma troca que nem a minha, o nosso já está devidamente desligado lá, então eu vou simplesmente já remover aqui e já deixar tudo certo já, tudo bacana aqui.
para a gente poder fazer a instalação. Bom, aqui vai uma dica bastante importante aí para você, tá bom? Quando você fixar o microinversor e for ligar as placas fotovoltaicas, as placas fotovoltaicas e microinversor é uma para cada entrada PV, tá? Então você tem que ficar muito atento em duas situações que pode gerar problemas. Uma delas pode inclusive queimar o teu microinversor, tá? A entrada MPPT do microinversor. É caso você esqueça e liga em série uma placa com a outra, acaba esquecendo, ligando um conector de uma placa na outra, acaba ficando em série, e aí você vai somar a tensão das duas placas, vai passar muito, né, da entrada do microinversor, no máximo 60 volts VOC, duas placas dessa vai beirar aí 100 volts tranquilo, você vai danificar a entrada do microinversor, tá? Então é uma placa por entrada PV aqui do seu microinversor. Outra questão muito importante também é a seguinte: se atentar bastante, porque nós temos entrada PV1, entrada PV2, PV3 e PV4. Então você tem que pegar o positivo e o negativo da PV1 tem que ser da mesma placa fotovoltaica. Positivo da placa fotovoltaica 1, negativo da placa fotovoltaica 1. Se por acaso você inverter, colocar o negativo da placa 2, né, do PV2, no negativo do PV1, inverter negativos de placa, não vai queimar a entrada PV do teu microinversor. No entanto, não vai funcionar de maneira correta, beleza? Porque são MPPTs individuais e aí ele não vai ter a mesma referência de 0 volt das placas, tá? No caso do negativo, ou até mesmo positivo se você inverter. Pode acontecer. Que nem aqui eu vou pegar aquela primeira placa ali, ó, vai vir no PV1. Esta placa que vai ficar em cima do microinversor vai vir no PV2. Então eu tenho que garantir que o positivo daquela placa venha no positivo do PV1 e o negativo daquela placa no negativo do PV1. Se por acaso eu pegar o positivo daquela placa e colocar no PV2 e o positivo da placa do PV2 no PV1, inverter isso daí, fazer uma ligação cruzada, não vai funcionar, beleza? Então certifique-se disso daí. Eu vou me certificar aqui agora, eu não vou monitorar aqui tensão nem nada, porque eu tenho certeza que cada uma dessas instalações aqui, ó, cada um desses cabos é das placas corretas, ó, então negativo da placa 1, positivo da placa 1, então negativo já aqui, ó, positivo aqui, ok, perfeito, negativo da placa 2, positivo da placa 2, perfeito, já está aqui. Agora, provavelmente, nesse cenário aqui, muito provavelmente a gente já tem o LED do microinversor piscando aqui, muito provavelmente na parte de baixo, né, que eu acabei de energizar com corrente contínua. Não vou conseguir te mostrar isso aqui agora, tá bom? Mas é isso aí. Agora vamos analisar aqui, deixa eu ver, esse daqui é do PV3, isso, PV3, tá certinho aqui, PV3, e aqui do PV4, certo, maravilha. Acabamos de fazer aqui as conexões, tá? E agora a gente vai colocar aqui o lado CA do microinversor. Depois que a gente coloca aqui o lado CA, eu vou fazer toda a parte de ajuste aqui agora, né? Fixação dos cabos, deixar tudo preso, tudo certinho aqui, tá bom? E já finalizar aqui a instalação da placa fotovoltaica. Não vou te mostrar essa parte de prender cabos, porque isso é muito tranquilo. Você vai pegar aí aquelas cinta de aço, né, de aço inox, para poder fazer toda a fixação aqui, ajustar tudo direitinho de acordo com a tua instalação, tá bom? E é bem tranquilão. E a gente vai fixar aqui agora toda a parte aqui da placa fotovoltaica aqui em cima, e aí eu vou te mostrar essa questão
do que eu te falei aqui de oversizing, né? E também a questão de clipping, para você entender o que eu estou falando, e a gente vai entender agora quanto a mais de energia eu vou conseguir produzir somente trocando o microinversor de 1.200 watts que eu tinha, bastante antigos, diga-se de passagem, não tão antigo assim, mas algo em torno de uns 3 anos mais ou menos, né? Para o microinversor mais atual de 2.225 watts de potência, juntando com essas placas de 560 watt pico da Renesola, beleza? Então a gente vai fazer todo o processo, você vai acompanhar de forma acelerada, e daqui a pouquinho eu vou te explicar em mais detalhes. Não vai embora não. Bom, então agora você vai acompanhar aqui o que é essa questão do clipping exatamente, de uma forma bem simples, bem rápida. Você já está vendo aí na tela, né? Eu vou te explicar esse gráfico aí agora, tá bom? E também vou mostrar para você quanto é que nós vamos gerar a mais, né? Com esta instalação nova que a gente fez desse microinversor de 2.250 watts da Sage modelo M2. Bom, o clipping nada mais é do que isso que você está vendo aqui, ó, tá vendo? Olha só, tá vendo que eu tenho uma linha reta praticamente aqui, ó, tem uma linha reta aqui, ó, né? A gente tem essa linha reta bem nesse ponto aqui, ó, ok? E aí o que acontece? Essa linha reta significa para gente que o microinversor está clipando, ou seja, ele chegou na sua potência máxima e ele não entrega mais do que essa potência. Porém, eu tenho placa fotovoltaica para que entregue mais potência, né? Então aqui eu conseguiria entregar tranquilamente no cenário como esse uns 500 watts a mais, né? Não vou chegar na potência máxima desse inversor, né, desse microinversor da Sage agora, principalmente na época de inverno, porque esse gráfico aqui foi gerado na época de inverno, né, agora em 2023 aqui, inverno não, próximo do inverno, outono, né, quase entrando no inverno, mas note que a gente tem uma área amarela aqui, né, então você percebe que tem isso aqui, ó, essa área em amarelo aqui, ó, indica o quê? Que essa quantidade de energia aqui, eu perdi, não consegui gerar, certo? Essa quantidade de energia aqui não deu para gerar. Simples assim, a gente perdeu. Então isso é o clipping, ou seja, eu tenho um oversizing de forma tal que o meu inversor ou microinversor chega na sua potência máxima e não produz mais do que isso. No entanto, um oversizing não é ruim, tá? Um oversizing não é ruim. Essa quantidade de energia que eu perdi aqui, eu ganhei, porque nesse ponto aqui que eu comecei a gerar mais cedo, e eu ganhei aqui que eu parei de gerar mais tarde. E automaticamente também eu consigo produzir mais energia na época de inverno, que o sol está mais baixo em dias nublados e também em dias chuvosos, tá? Se eu não tivesse um oversizing, eu produziria bem menos. Mas o oversizing tem que ser feito de maneira adequada, de maneira bem calculada, para que a gente não tenha prejuízos. Nesse caso aqui, está de uma forma ideal, tá? E 1.4 mais ou menos de fator de oversizing, o que é considerado ideal. No entanto, eu preciso de mais energia, né? Eu preciso gerar mais energia. Então, essa quantidade que eu estou perdendo aqui, por mais que na época de inverno, em dias nublados e chuvosos, talvez eu gere um pouco menos, mas ainda assim, essa quantidade que eu estou perdendo vai me fazer toda a diferença. Nós vamos descobrir agora quanto realmente a gente está perdendo, olha só. Perfeito, olha só. Agora a gente tem aí na tela, né, para você ver a nossa produção, aliás, o nosso cenário, né? Tenho aqui 4 placas de 560 watt pico da Renesola, um microinversor de 1.200 watts, tá? E olha que interessante, essas 4 placas, com um fator de perdas aí, né, com as perdas consideradas aí de 20%, aí mais ou menos, tá? Elas iriam me produzir aí 1.792 watts.
No melhor cenário possível, aí chegaria a essa média aí, tá bom? Como a gente está limitado a 1.200 watts do microinversor, então se eu pegar 1.200 watts máximo que o microinversor pode chegar e calcular vezes 6, né, multiplicar isso vezes 6, que é do HSP, ou seja, de horas de sol pleno, vou ter em média aí de produção diária, né, 7.200 watt-hora por dia, ou 7,2 kWh por dia. 7.200 watt-hora por dia vezes 30 dias é um total de 216.000 watt-hora mês ou 216 kWh mês. Essa é a produção aproximada que eu tenho com este microinversor de 1.200 watts que você viu eu tirando, né, trocando, e com essas 4 placas fotovoltaicas aqui. O mesmo cenário agora, olha só, as mesmas 4 placas fotovoltaicas, certo? Só que agora, nesse cenário aqui, ó, com o microinversor Sage de 2.250 watts, né? Eu não vou chegar na potência máxima do microinversor, até porque a gente tem aí as perdas gerais também de placa fotovoltaica, mas o mesmo cenário eu vou conseguir tranquilamente produzir aqui essa faixa de 1.792 watts, 1.800 watts aproximadamente, tá? Isso a gente vai ver na hora que eu configurar o monitoramento do microinversor Sage. Eu vou mostrar para você exatamente quanto é que está produzindo mais ou menos. Claro que a gente está se aproximando do inverno agora, né? Então vai dar uma queda aí na produção, mas vai dar para a gente ter uma noção, tá bom? Então com essas mesmas 4 placas fotovoltaicas com esse microinversor, como não está limitado a 1.200 watts, não está clipando, então eu vou conseguir produzir esses 1.792 vezes 6 horas de HSP, que é horas de sol pleno, olha só, 10.752 watt-hora dia ou 10,75 kWh dia, certo? Uma quantidade a mais de energia de 3.552 watt-hora dia, ou seja, 3,55 kWh a mais eu vou ter mais ou menos de geração por dia, o que vai me dar uma quantidade de 322.560 watt-hora mês ou 322,56 kWh mês. Uma quantidade a mais de 106,56 kWh mês a mais de produção de energia. Isso aproximadamente, pode dar um pouco mais, como pode dar um pouco menos. Mas sim, eu vou conseguir consideravelmente uma quantidade bem maior aí de energia produzida com a instalação deste microinversor. Isso é muito bacana mesmo. Eu espero muito que você tenha gostado desse conteúdo. Se chegou até esse ponto do vídeo e ainda não é inscrito, considere se inscrever aqui no canal para não perder mais vídeos como esse, quadros do Aqui no Responde também, e um vídeo de configuração detalhada do monitoramento desse microinversor da Sage, beleza? Aqui do lado, mais conteúdo como esse para você continuar aqui no canal. Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou episódios do Aqui no Responde aqui do canal. Fui!